recebeu ali algumas facilidades, pensaram, pô, ali tem grana, vamos para a mesma ação que dessa vez vai dar certo. Mas felizmente não deu. Daniel, muito obrigado, um bom retorno a vocês. Cadê a Sandra Redivo, por favor? A Sandra Redivo deve explicar para a gente agora na sequência o inexplicável, né? Como é que um senhor de 85 anos de idade, o senhor Shimada, um oriental, morre dentro da casa dele? Essa violência maluca, acabamos de falar do seu Cláudio, o taxista de 80 anos de idade, que morreu nas mãos dos criminosos, e com o senhor Shimada não foi diferente. Só que o senhor Shimada nem na rua estava, ô Sandra. Ele teve a casa invadida, ele e a senhora dele, também quase que centenária, os dois foram espancados, né, Sandra? Sim, Joel, 4 ladrões, 4 criminosos entraram na casa onde o casal estava dormindo. Ele com 85, a esposa com 82. Além de roubar, eles espancaram os dois e deixaram ambos amarrados na cama, Joel. Claro que ele não resistiu e a mulher está muito mal no hospital. Pois é, Sandra, não tem como você aceitar um negócio desse, né? Agora uma pergunta. Nós falamos já como é que foi o crime e tal. A polícia tem alguma pista dos caras? Chegou a prender alguém? Alguns dos envolvidos estão presos? Como é que está isso aí? Os investigadores nos passaram hoje, Joel, que eles ainda não prenderam ninguém, mas as investigações estão bastante adiantadas e eles disseram que no máximo amanhã terá novidade. Isso significa da polícia, isso significa, né, Joel, que certamente os responsáveis ou pelo menos serão presos ou então identificados. Mas até agora nada. Até agora não prenderam os caras. Até agora não encontraram esses bandidos. Então, a polícia que não permitiu, por exemplo, a entrada de vocês ali na delegacia, é a mesma polícia que precisa investigar e prender esses caras. Cadê os policiais para ir atrás desses caras? Ou vão deixar em vão isso aí? Vão deixar esse crime barato aí? O senhor de 85 anos de idade morto dentro de casa. Não é cabimento, não tem cabimento isso. Não quero acreditar nisso. Espero que a cúpula da segurança pública aqui de São Paulo se envolva nessa ação aqui para responsabilizar o quanto antes os assassinos, os caras que mataram o senhor de quase 90 anos de idade dentro da casa dele. Minha gente querida, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela companhia de vocês. Amanhã a gente se encontra novamente, às 4 horas da tarde, às 4 em ponto, aqui na tela da Band. Fiquem agora com o Jornal da Band, com o Rodolfo Schneider, Adriana Araújo e a Joana Trepton também. Tchau, fiquem com Deus. O top 5 está prestes a ser definido, mas alguém vai ficar de fora. Tô nervoso, eu tô passando mal. Hoje, 10h30 da noite, Masterchef Confeitaria. Lula se recupera bem de cirurgia de emergência. O presidente teve que ser operado por causa de uma hemorragia interna na cabeça, consequência da queda que sofreu em outubro. Segundo os médicos, Lula não teve sequelas neurológicas e pode receber alta na semana que vem. Inflação sobe menos em outubro, mas custo de vida segue pressionado pela alta dos alimentos, principalmente a carne. Bala perdida de tiroteio entre policiais e traficantes mata uma oficial da Marinha dentro de hospital naval no Rio de Janeiro. Israel faz mais de 300 ataques aéreos contra instalações militares na Síria e já são registrados os primeiros confrontos entre rebeldes depois da queda do ditador. E você vai ver também no Jornal da Band o drama dos casais que tiveram filhos trocados na maternidade. O que prevê a lei? É permitido continuar com as crianças ou eles têm que ficar com os filhos biológicos? Nenhuma super tecnologia precisou ser usada. Simples fotos levaram à prisão do suspeito de assassinato do CEO da maior seguradora de saúde dos Estados Unidos. Uma relíquia de 1.500 anos. Tábua mais antiga com inscrição dos 10 mandamentos pode atingir 2 milhões de dólares em leilão. Esta foi a última eleição indireta do país.
Aqui está o projeto de Constituição. Grupo Bandeirantes, 87 anos com você. Olá, boa noite para você. Boa noite. O presidente Lula está internado em São Paulo depois de passar por uma cirurgia de emergência por causa de uma hemorragia no cérebro. Lula está bem nesse momento, não teve nenhuma sequela e o repórter Tiago Prudente está ao vivo no Hospital Sírio-Libanês e tem as últimas informações. Boa noite para você, Tiago. Boa noite, Rodolfo, Adriana, para quem está acompanhando o Jornal da Band. O presidente foi transferido do Sírio-Libanês de Brasília, onde fez uma ressonância magnética na noite de ontem, depois de reclamar de dores de cabeça. O exame mostrou um sangramento entre o crânio e o cérebro. Essa é uma consequência do acidente doméstico que ele teve há 2 meses, quando caiu e bateu a cabeça no banheiro do Palácio da Alvorada. De acordo com a equipe médica, a cirurgia foi bem sucedida e a hemorragia foi drenada e Lula não teve nenhuma sequela. Ele vai passar 2 dias aqui na UTI do hospital em monitoramento e deve ter alta na semana que vem. De acordo com a assessoria de imprensa da presidência, Lula permanece como presidente neste período. Hoje, Geraldo Alckmin cumpriu a agenda de Lula, mas como vice. Aqui no hospital, Lula é acompanhado pela primeira-dama, Janja da Silva, e não pode receber visitas. A cobertura completa você confere daqui a pouco aqui no Jornal da Band. Eu volto aos estúdios. Obrigada, Tiago. 23 pessoas foram presas hoje em operações conjuntas entre as polícias do Brasil e da Itália. Os alvos eram criminosos ligados à máfia italiana e também ao PCC, que enviavam toneladas de cocaína para a Europa. A reportagem é do Rodrigo Hidalgo. Todos os presos são ligados ao PCC e à 'Ndrangheta, a máfia calabresa. Segundo a polícia, eles são responsáveis pelo envio de toneladas de cocaína para a Europa por meio de portos brasileiros. O estabelecimento de uma rota consolidada a partir do Porto de Paranaguá, um destino previamente definido, especificamente na região de Valência, na Espanha, onde eles tinham outro núcleo estrangeiro responsável por fazer essa retirada da cocaína, transporte, posterior distribuição. A investigação começou com a prisão de 2 chefões da máfia italiana na cidade de Praia Grande, no litoral paulista, em 2019. Nicola e o filho dele, Patrick Assisi. A cooperação internacional permitiu a prisão de outros mafiosos italianos do país, 2 deles na Paraíba, em 2021. Hoje, a Polícia Federal fez 2 operações em 7 estados. Foram 17 ordens de prisão no Brasil, 1 na Espanha e 5 na Itália. Carros caros e mansões foram alvos da busca. A Justiça determinou o bloqueio de até 126 milhões de reais em bens e valores. As autoridades brasileiras e italianas ainda descobriram um complexo sistema de lavagem de dinheiro. Em 4 anos, os investigados movimentaram cerca de 9 bilhões de reais. De dentro de uma penitenciária de segurança máxima, o traficante Beira-Mar estaria comandando o roubo de carga aqui fora. Um prejuízo de 4 milhões de reais para as vítimas na Baixada Fluminense. A quadrilha foi alvo de mais uma operação policial hoje, que incluiu revista no presídio onde está o criminoso, em Catanduvas, no Paraná. Operação no Rio e na Baixada Fluminense contra clínicas de estética acusadas de lavar dinheiro do crime. A dona de uma dessas clínicas foi presa. Ela é ex-mulher de um traficante. De acordo com a polícia, os criminosos abrem empresas em nome de familiares para legitimar o dinheiro obtido de maneira ilícita. Olha essa, hein? Antes de ser preso em Salvador, um vereador jogou pela janela de casa uma mala com 220 mil reais. O dinheiro foi recuperado, ainda bem. Francisco Nascimento foi alvo de uma operação contra um esquema bilionário de fraude em licitações, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro. Ao todo, 17 pessoas foram presas e 8 servidores afastados. A Justiça determinou o bloqueio de até 162 milhões de reais dos investigados.
Ainda hoje, o drama das famílias que tiveram os bebês trocados numa maternidade de Goiás. O erro só foi descoberto 3 anos depois. Os pais de uma das crianças prestaram depoimento hoje e aguardam as investigações. A justiça pode determinar que eles destroquem os bebês? Vamos ver já já. A Justiça mandou soltar os sócios do laboratório responsável por testes errados de HIV que levaram à contaminação de pacientes transplantados no Rio de Janeiro. Escândalo que foi denunciado aqui em primeira mão pela Band. Vamos ao vivo até o Rio de Janeiro. A Amanda Martins tem os detalhes dessa decisão. Boa noite, Amanda. Oi, Adriana. Boa noite para você, a todos que nos assistem aqui no Jornal da Band. Walter e Matheus Vieira, pai e filho e também sócios do laboratório PCS Salem, podem deixar a prisão aqui no Rio de Janeiro a qualquer momento. O habeas corpus foi concedido pelo Tribunal de Justiça na tarde desta terça-feira. A defesa, no pedido, diz que não há justificativa mais para a manutenção da prisão, já que ambos não poderiam mais atrapalhar o andamento das investigações. Esse habeas corpus acabou sendo estendido a um outro funcionário técnico do laboratório e uma outra funcionária que já estava em prisão domiciliar. Eu lembro que esse escândalo na saúde pública do país foi revelado com exclusividade aqui pela Band. Escândalo esse que revelou que 6 pacientes foram infectados pelo vírus HIV ao serem submetidos por transplantes de órgãos pelo Sistema Único de Saúde. Na ocasião, os exames tinham sido feitos pelo PCS Salem. Eu volto com vocês. Eles sabiam, determinaram reduções de custos, né, na manutenção dos exames. Um deles troca mensagem confirmando mudanças em exames, né, admitindo que sabia de mudanças em exames. 1 mês e meio depois, contaminação de 6 pessoas para o resto de suas vidas com vírus HIV em transplante. Culpa desse laboratório, e os sócios já estão saindo. Quiçá serão presos em algum momento. Brasil, né? Brasil. A chuva causou problemas hoje em algumas cidades do interior de São Paulo e deixou a capital em atenção. O Igor Calian tem informações ao vivo. Fala, Igor, boa noite. Fala, Rodolfo, tudo bem? Boa noite para você, para Adriana e para todo mundo. Choveu em boa parte do estado de São Paulo. Vamos começar falando da capital paulista, que chegou a entrar em estado de atenção e registrou ventos de quase 50 km por hora. Está garoando nesse momento. O tempo fica instável pelas próximas horas. Dica valiosa para o paulistano que vai sair de casa. Guarda-chuva e uma boa dose de paciência para aguentar o trânsito aqui da capital paulista. Vamos com imagens de Sorocaba, interior paulista, onde choveu rápido, cerca de meia hora, mas uma chuva intensa que derrubou o telhado de uma quadra de uma escola e deixou ruas e avenidas alagadas. Já em Itu, também interior de São Paulo, a cena se repetiu. A chuva chegou a cobrir carros aí em ruas e avenidas. Pessoas precisaram ser resgatadas. Para a gente ter uma ideia do tanto que choveu hoje, é o equivalente aí a metade do esperado para todo o mês de dezembro. Eu volto com vocês. Caramba. A seguir, médica da Marinha morre atingida por bala perdida dentro de hospital naval no Rio de Janeiro. Jovem preso nos Estados Unidos é acusado pelo assassinato do executivo da maior seguradora de saúde do país. Depois da queda de ditador, Síria já tem primeiros confrontos entre grupos rebeldes que podem disputar o poder. Às portas do verão, cidades na Serra Gaúcha registram onda de frio abaixo dos 10 graus. Os detalhes daqui a pouquinho aqui no Jornal da Band. Olá, muito boa noite a você que acompanha a transmissão ao vivo do Jornal da Band pelo aplicativo Band Play, o site band.com.br e também o canal do YouTube Band Jornalismo. O Jornal da Band está no intervalo, volta já. Enquanto isso, você fica aqui na sala digital, essa parceria da Band com o Google, sempre de olho no interesse de buscas no Brasil e no mundo, né? A gente começa hoje, eu estou muito bem acompanhado, inclusive. Estou com Bárbara Fava hoje para a gente trazer um assunto que foi um dos principais do dia em alta de buscas, né, Bárbara? Boa noite. É isso, Lucas. Boa noite para você, boa noite para quem está acompanhando a gente nesse intervalo rápido do Jornal da Band. A gente segue aqui na sala digital monitorando esses dados relacionados ao presidente Lula,
que nessa manhã, né, de terça-feira, foi aí a pessoa, de fato, mais pesquisada, estava em alta justamente essas buscas no Brasil todo, porque o pessoal estava querendo entender o estado de saúde dele depois de ser levado aí às pressas para uma cirurgia. E é claro, Lucas, que isso também refletiu nos dados, né? É isso, a gente vai mostrar para vocês aqui o interesse de buscas sobre hemorragia intracraniana, né? Porque bateu recorde no mês agora de dezembro de 2024, comparado aos dados desde o início de 2020, né, Babi? Sim, porque a gente sabe que o Google acaba sendo esse lugar, essa ferramenta de busca que o pessoal acaba recorrendo para entender esses termos um pouco mais técnicos, de saúde, do juridiquês, do dadolês, acaba sendo justamente esse local. Então, obviamente, a gente teve aí essa alta nessas buscas relacionadas a isso, com a cirurgia do presidente Lula, todo mundo muito preocupado. A gente teve a coletiva também, que você acompanhou há pouco também os detalhes que a equipe médica do Lula deu sobre o estado de saúde dele, que não teve nenhuma sequela, mas o ponto é que hemorragia cerebral é muito pesquisado no Google há muito tempo. Exatamente. A gente, inclusive, separou aqui perguntas, as principais perguntas feitas sobre hemorragia cerebral no Google, para a gente trazer para vocês esses dados. Muita gente querendo saber o que é hemorragia cerebral, e a gente começa com esse básico, né? A hemorragia cerebral é um tipo de AVC, de acidente vascular cerebral, que acontece quando há um rompimento do vaso sanguíneo na região do cérebro. E muita gente pergunta os sintomas, porque no caso do Lula, né, Babi, foi uma dor de cabeça que trouxe essa preocupação. Exato, uma dor de cabeça muito forte, repentina, que aparece nesses sintomas. Inclusive, também quando a gente vai analisar o caso do Lula em específico, o que aconteceu, que levou a essa cirurgia, a gente lembra lá do dia 19 de outubro, né? Que foi quando ele sofreu um acidente doméstico, bateu a cabeça, teve que levar ponto, não pôde viajar, ele tinha uma viagem internacional, né? Com líderes que ele ia fazer e não fez por conta disso. Então, também a gente acompanhou esse desenvolvimento acontecendo que levou a essa internação e mais tarde também a cirurgia. É isso, muita gente pergunta o que causa hemorragia cerebral. Então, além desse tipo de trauma, né, de bater a cabeça ou tomar algum tipo de lesão na cabeça por algum tipo de porrada, enfim, a gente tem outros motivos como pressão alta, por exemplo, até questão de malformação de vasos sanguíneos, são vários os motivos que acabam gerando esse tipo de hemorragia que levou aí, que o Lula teve hoje, que levou a esse atendimento muito rápido que ele precisou ter. Sim, e quando a gente vê se pode matar, no caso do Lula, segundo a equipe médica, ele passa bem. Então a gente vai seguir monitorando esses dados do presidente Lula, mas também muitos outros aqui direto da Sala Digital. Boa noite. Você fica agora com o Jornal da Band, tá já? Nós voltamos a falar sobre a cirurgia do presidente Lula. De acordo com a equipe médica, Lula não teve nenhuma sequela e deve voltar a Brasília na semana que vem. O presidente Lula sentiu dores de cabeça ontem à tarde e foi até o Hospital Sírio-Libanês de Brasília para fazer uma ressonância magnética. O exame mostrou a hemorragia intracraniana. Os médicos decidiram pela transferência para o Sírio-Libanês de São Paulo, onde Lula fez uma cirurgia de emergência. Durante todo o percurso, tanto de ambulância quanto no percurso aéreo, o presidente esteve lúcido, orientado, conversando, da mesma forma como se encontra agora. O presidente passou por uma trepanação, quando os médicos fazem pequenos furos no crânio para drenar um hematoma. Ele deve ficar mais 3 dias com o dreno e 2 dias na UTI em observação. A previsão de alta é só na semana que vem. É um procedimento relativamente padrão em neurocirurgia. Não é uma abertura, uma violação do crânio importante. Geralmente com a cicatrização espontânea dessa abertura, sem necessidade de nenhuma outra intervenção futura para fechamento. O procedimento durou cerca de 2 horas. Lula acordou, conversou com a equipe médica e não apresentou nenhuma sequela. O presidente não teve sequela alguma, nem alteração de movimento, absolutamente nada. Tanto é que ele está estável, conversando normalmente e se alimentando. O importante é que ele não teve lesão no cérebro. O sangramento de 3 centímetros foi localizado na área frontoparietal, do lado esquerdo da cabeça. Estava entre o crânio e o cérebro, mais precisamente entre as membranas que revestem o sistema nervoso central. A hemorragia foi uma consequência do acidente doméstico sofrido pelo presidente há quase 2 meses. Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu a cabeça. Na ocasião, ele levou 5 pontos na nuca e precisou cancelar uma viagem à Rússia, onde iria participar da cúpula dos BRICS. Esse hematoma fica dentro de uma cápsula e essa cápsula é muito vascularizada. Era um hematoma que estava se reabsorvendo, ele estava muito bem e pela presença dessa cápsula ele sangrou de novo. É uma história natural desse tipo de lesão. Lula tem 79 anos de idade. De acordo com a equipe médica, uma complicação como essa depois de uma queda na idade dele é comum. Por isso, o presidente vinha sendo monitorado.
A primeira-dama, Janja da Silva, acompanhou Lula desde Brasília e está com ele agora no hospital. Se tudo correr bem, como está correndo, né, ele deve retornar a Brasília no começo da semana que vem. Vamos para a economia agora. A inflação cedeu um pouco no mês passado, mas o preço dos alimentos subiu. Aliás, o preço das carnes disparou. Nesse mercado, alguns cortes já estão em falta. E quem pensa em comprar, logo desiste. Esse ano é macarronada, alguma coisa. Carne, nem pensar. Tá muito caro. Tá caro. Depois de 1 ano e meio de grande volume de oferta, agora o país tem um menor número de animais disponíveis. É o ciclo da pecuária. Estamos na fase em que há menos abates e o preço sobe. As carnes dispararam 8% só em novembro, segundo o IBGE, e acumulam alta de 15% em 12 meses. Os cortes bovinos foram os que mais subiram, principalmente alcatra, acém, colchão mole, contrafilé e costela. Junto com as passagens aéreas, que subiram 22%, os alimentos colaboraram para a alta de 0,39% do IPCA no mês passado. Os períodos de seca e as queimadas ao longo do ano estão entre os motivos do aumento das carnes. Além disso, com a alta do dólar, muitos produtores destinam mais produtos para exportação, o que também interfere nos preços. Com isso, o consumidor deve continuar sentindo no bolso nos próximos meses. Isso porque a oferta do produto leva um tempo para se estabilizar. Nesse momento, a tendência é continuar ou aumentar um pouco, né? Porque justamente até que a produção seja retomada, tenha mais carne no mercado, vai levar um tempo, né? E aí, como os preços também já estão aí se deslocando, sendo elevados e as pessoas estão disputando por esse produto, a tendência é manter. Olha, vamos falar de meteorologia. Há 11 dias do verão, contagem regressiva para a chegada da estação, só que está com cara de inverno em algumas cidades do sul do Brasil. Conta isso pra gente, Joana Trepton. Quanto de temperatura? Pois é, bastante frio, abaixo dos 10 graus. Boa noite para vocês, boa noite a todos. É um frio fora de época, com temperaturas bem baixas na Serra Gaúcha. Mas vai durar pouco, gente. A menos de 2 semanas do início do verão, as temperaturas despencaram no sul do país, trazendo ainda mais movimento para as cidades turísticas. Trouxemos assim um casaquinho, uma blusinha leve, né? Nos pegou de surpresa. Nessa terça-feira, o sol apareceu e até deu para deixar o casaco de lado, mas não em todo lugar. As atrações turísticas não deixam enganar. Quem vem quer ver a neve e se encasacar. Mas para os próximos dias, as temperaturas baixas vão ser somente aqui, como de menos 5 graus Celsius. Vamos aproveitar então agora nesses próximos 2 dias que a temperatura fica amena ainda na serra, mas para o final de semana a tendência é de que já volte a subir, ou seja, começa a ficar calor. Enquanto isso, quem vem de fora aproveita. É bem legal a experiência. Esse friozinho, não aquele, mas o friozinho avançou para o sudeste junto com a frente fria. E ela espalha chuva não só nessa região, mas também no norte e no centro-oeste, porque se associa à umidade que vem do norte. A gente já tem esse corredor há bastante tempo. No Rio, Espírito Santo, Amazonas, Pará, alerta para temporais. Sol o dia todo em regiões do Nordeste e também do Sul. Na capital paulista, a quarta ainda vai ser bem nublada. Chove à tarde, chove de noite também. Máxima ainda baixa, 25 graus. Curitiba, 23 graus. Máxima no Rio de Janeiro, 27. Em Brasília, 30 graus com pancadas de chuva. E Belém, máxima de 32 graus. Daqui a pouco, acusado de matar CEO da maior seguradora de saúde dos Estados Unidos, pode ter usado arma feita em impressora 3D. Benjamin Netanyahu no banco dos réus. Primeiro-ministro de Israel presta depoimento em julgamento por corrupção. E tem brasileiro na Fórmula 1. Gabriel Bortoleto dirige carro da Sauber pela primeira vez em testes pós-temporada. É já já. A polícia de Goiás ouviu hoje os pais de um dos bebês que teriam sido trocados numa maternidade particular da região metropolitana de Goiânia. Yasmin e Cláudio, que descobriram a troca depois de fazerem teste de DNA, prestaram depoimento nesta terça-feira à Polícia Civil de Inhumas. Eu estou muito em choque ainda com tudo que está acontecendo. Eu vim hoje para poder esclarecer algumas dúvidas do delegado. Muito angustiante.
sem chão ainda, sem nenhuma explicação para esse fato, né? Essa tristeza para a gente. E mediante a isso a gente só quer respostas mesmo. As crianças que hoje têm 3 anos nasceram em 2021 nessa maternidade particular de Inhumas, na região metropolitana de Goiânia. Os pais acreditam que o filho foi trocado com um bebê de outro casal, a Isamara e o Guilherme. Isamara deu à luz praticamente no mesmo horário em que Yasmin. O DNA cruzado, como é chamado, com os 2 bebês e os 2 casais ainda não foi feito. Mas mesmo diante do resultado do exame, as famílias afirmam que não pretendem trocar os bebês. Esse advogado especialista em direito familiar explicou o que pode acontecer nesse tipo de situação. Nesse tipo de caso, sempre o melhor interesse da criança tem que ser respeitado. Então, o que pressupõe que vai acontecer? O Ministério Público ele vai pedir um relatório psicossocial para que seja avaliado as condições de uma família, da outra, para poder entender os elos, as conexões que existem nessas famílias, para ter uma base para uma análise, para um possível julgamento. Além disso, os pais ainda podem, entre eles, negociarem algum tipo de acordo, sempre respeitando o melhor interesse das crianças. A Yasmin acusou a maternidade de tentar coagir ela e o Cláudio a não denunciarem a situação. Um dos responsáveis falou para mim assim: já que a senhora não quer que toma o seu filho de você, o ideal é se fazer realmente levar para debaixo do pano, não comunicar a outra família e convivendo com essa situação. É uma situação que a polícia precisa apurar para justamente tomar os próximos passos em relação à situação penal. Esse caso é impressionante, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, muita coisa ainda a ser apurada e a gente vai acompanhar isso de perto. Minha gente, olha, não tem local seguro no Rio de Janeiro. Uma médica da Marinha morreu vítima de bala perdida no Rio. Ela dava uma palestra dentro do Hospital Naval. Na vizinhança acontecia um confronto entre policiais e traficantes. A oficial e médica da Marinha participava de um evento dentro do complexo do Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Gisele Mendes de Souza Melo era superintendente de saúde do hospital e foi atingida por uma bala perdida na cabeça. Ela foi socorrida pelos próprios colegas e precisou passar por uma cirurgia, mas não resistiu. Gisele era geriatra e capitã de mar e guerra, uma posição de comando na hierarquia militar naval. O Hospital Naval fica no bairro Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio, e é cercado por 14 comunidades que formam o Complexo do Lins, uma área militar constantemente vigiada, mas localizada numa região de intensos conflitos. A unidade de polícia pacificadora realizava uma operação no complexo. Segundo a PM, agentes foram atacados por bandidos e houve troca de tiros. As circunstâncias do confronto estão sendo apuradas. Uma perícia foi feita no local. A oficial estava a serviço neste prédio anexo ao Hospital da Marinha quando foi atingida. Ainda não se sabe de onde exatamente partiu o disparo. Em nota, a Marinha disse que se solidariza com familiares e amigos da militar e que está prestando todo o apoio nesse momento de grande dor e tristeza. No Rio Grande do Sul, operação contra uma empresa de equipamentos elétricos investigada por sonegação de impostos, lavagem de dinheiro e estelionato. A polícia apreendeu dinheiro, armas e computadores. Em 2023, o grupo declarou falência, mas continuou ativo no comércio online, utilizando outros CNPJs. Fornecedores e clientes tiveram um prejuízo estimado em quase 60 milhões de reais. Agora, no cenário internacional, os rebeldes aqueles que derrubaram o ditador da Síria, escolheram hoje um primeiro-ministro para liderar a transição. Desde a queda de Bashar al-Assad no domingo, Israel já fez inúmeros ataques contra bases militares no país. Os primeiros confrontos entre rebeldes já são registrados. Uma ofensiva relâmpago de Israel. Foram 300 ataques aéreos em 2 dias. Os alvos, posições militares na Síria. Navios de guerra foram destruídos num bombardeio no porto de Latáquia. Israel diz que quer evitar que as armas químicas caiam nas mãos dos extremistas.
No norte da Síria, um primeiro confronto de rebeldes depois da queda do regime. Um grupo de curdos, apoiados pela Turquia, entrou em confronto com curdos apoiados pelos Estados Unidos. Na cidade de Homs, militantes do Estado Islâmico mataram 54 soldados sírios que fugiam da ofensiva rebelde. A queda da ditadura que reinou por mais de 50 anos na Síria ainda divide sentimentos entre os refugiados. Este homem chorou ao cruzar a fronteira da Turquia com a Síria. Foram mais de 13 anos longe de casa. Enquanto isso, a negociação para a formação de um novo governo na Síria avançou. Os rebeldes escolheram hoje o primeiro-ministro para liderar a transição. Mohamed al-Bashir, número 2 no grupo HTS, vai ficar no poder até março do ano que vem. Foram reveladas novas imagens da invasão do Palácio Presidencial de Bashar al-Assad, que está na Rússia, onde conseguiu asilo com a família. Enquanto a pobreza extrema atinge 1 em cada 4 sírios, o ditador ostentava uma vida de luxo, com 40 carrões na garagem e uma fortuna que pode chegar a 12 bilhões de reais. O dinheiro estaria guardado na Rússia. Famílias sírias refugiadas no Brasil sonham rever familiares que ficaram por lá. O fim do regime de Bashar al-Assad traz esperança de reencontro, mas, como a gente viu, ainda existe muita indefinição. Desde que saiu às pressas da Síria há 13 anos, Rani nunca mais encontrou os pais e o irmão que ficaram no país árabe. O convívio é só por videochamada. Alô? Com o fim do regime do ditador al-Assad, ele já programou uma viagem para ver a família no início do ano que vem. Tô contando os minutos para me visitar e ver meu pai e minha família. Que já há mais de 13 anos que eu era proibido visitar a minha casa, minha mãe, meu pai. Rani e a esposa são sírios, mas os 2 filhos nasceram no Brasil. A família mora em São Paulo e acompanha as notícias de longe. Eu vi aqui no canal, aqui em Sírio, os sírios, eles estavam batendo a estátua e eles queriam quebrar mesmo. O irmão de Rani, o advogado Mohammad, mora na capital Damasco. Na semana passada, a gente viveu um momento muito crítico, mas desde domingo já percebi mudanças. A moeda valorizou, os cortes de luz que eram frequentes diminuíram e não tenho mais medo dos policiais. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, vivem hoje no Brasil cerca de 4 milhões de descendentes ou imigrantes sírios. A maior parte dessa comunidade comemora as mudanças que ocorreram no país nesta semana. Algumas famílias que vieram para cá nos últimos anos até cogitam voltar a morar na Síria, caso a situação política no país realmente melhore. De 2011 a 2023, o Brasil concedeu refúgio para mais de 4 mil sírios que deixaram o país por causa da guerra civil que começou após os protestos populares da Primavera Árabe. Rani, na época, fez questão de participar. Pela primeira vez da minha vida, eu vou conseguir contar a minha história agora na frente da câmera, na frente de todo mundo. Não tem mais medo. A gente está vivendo dentro de um sonho. A gente não quer de acordar desse sonho. O suspeito de matar o CEO da maior seguradora de saúde dos Estados Unidos foi acusado pela justiça hoje. Ele não terá direito à fiança. Problemas médicos estariam por trás da motivação desse crime. Vestido com uniforme de presidiário e algemado, Luigi Mangione, suspeito de matar o executivo da maior seguradora de saúde dos Estados Unidos, foi ouvido por um juiz nesse tribunal na Pensilvânia. Antes de entrar, gritou que a prisão dele era fora de contexto e um insulto ao povo americano. Não foram as câmeras de vigilância, drones ou programas de inteligência artificial que localizaram o assassino de Brian Thompson, CEO da United Healthcare. Mangione, de 26 anos, foi identificado por uma funcionária dessa lanchonete, numa pequena cidade da Pensilvânia. Apesar de estar de máscara, ele foi reconhecido graças às fotos amplamente divulgadas pela polícia.
O formato dos olhos e o desenho das sobrancelhas não deixaram dúvidas. Um relatório da polícia revelou que ele se via como uma espécie de mártir contra as injustiças cometidas pelos planos de saúde aqui no país. O suspeito comia nos fundos da lanchonete quando os policiais chegaram. Com ele, os agentes encontraram uma arma feita em impressora 3D e uma carta, na qual chama as empresas do setor de saúde de parasitas, ao se preocuparem apenas com os lucros e não com os clientes. Um ex-colega de quarto revelou ao jornal The New York Times que Mangione sofria de dores crônicas nas costas após fazer uma aula de surf e precisar pôr pinos na coluna. Publicações na internet também são investigadas. Além de registros de viagens, Mangione, que é formado em engenharia, escrevia análises de livros que havia lido. Entre eles está o escrito por Ted Kaczynski, conhecido como Unabomber, um terrorista doméstico que matou 3 pessoas e feriu mais de 20 nos Estados Unidos entre 1978 e 1995. Kaczynski morreu na prisão no ano passado. De volta aos assuntos aqui do Brasil, 15 bilhões de reais. Esse é o valor que deve ser usado para minimizar o desastre ambiental causado pelo desabamento de uma mina em Maceió há um ano. Além de pagar indenizações, outro objetivo é recuperar o patrimônio histórico e cultural. O coco de roda é uma dança típica do Nordeste brasileiro. Costumo dizer, para onde quer que eu vá, que a gente é a história viva, né? O premiado Coco Reviver quase viu sua história acabar. Com a desocupação de 5 bairros em Maceió, o grupo ficou sem lugar para ensaiar. Depois de um acordo de compensação financeira com a Braskem, pôde retomar as atividades. A importância de manter isso é lembrar de quantos jovens a gente já tirou há 24 anos atrás das drogas, das ruas, ocuparam a mente deles. Faloni tinha uma escola com 800 crianças e adolescentes num dos bairros que foram desocupados. Teve que fechar as portas e perdeu 600 alunos. Com a indenização, montou esta nova unidade, maior, mais moderna e bem localizada. Estamos aqui hoje em 3 ruas, a escola com 3 portarias, com ginásio pronto, pré-educação infantil dos anos iniciais, anos finais e médio. Então a escola hoje está completa. Além da transferência dos moradores e comerciantes, o acordo da empresa com a prefeitura prevê a recuperação de prédios públicos, entre eles o Palácio do Bom Conselho. O Palácio do Bom Conselho não tem uma importância histórica somente para Alagoas. Ele também é importante para o Brasil. Construído a partir de 1877, ele foi feito para abrigar os órfãos, filhos de militares que morreram durante a Guerra do Paraguai. Ele também foi um vetor de crescimento do bairro e ela foi evoluindo de orfanato a internato, escola, então ela também tem uma história contada passando junto com a evolução do bairro. 37 prédios estão na lista feita com a prefeitura. Desses 37 imóveis, a gente obteve 21 alvarás para manutenção e reparo desses imóveis. Na igreja de Santo Antônio de Pádua, né, assim como nos demais imóveis, a gente fez as obras de estabilização. E na parte da fachada a gente fez a manutenção e conservação da azulejaria. O acidente ambiental em Maceió é um dos maiores do país, assim como o acordo entre o poder público, a empresa e as vítimas. A Braskem está avaliada em quase 18 bilhões de reais. Para compensar o desastre ambiental em Maceió, a petroquímica reservou 15 bilhões de reais. Hoje nós estamos construindo escolas, estamos construindo posto de saúde, uma área própria para o pescador. Aconteceu o fato aqui, o importante é a forma como nós começamos a cuidar das pessoas e da solução dos problemas. Alberto não foi afetado pelo acidente ambiental em Maceió. Mesmo assim, foi beneficiado pelo acordo feito entre a Braskem e as autoridades. Todos os dias, ele usa a ciclovia construída pela empresa
para chegar ao trabalho. Para mim, ficou muito melhor, certo? E devido andava na pista, arriscado de ser atropelado, e aqui eu me sinto mais seguro. Ingrid vivia numa das áreas que foram desocupadas. Perdeu a casa onde morava e trabalhava. Com a indenização que recebeu, agora tem uma nova moradia, o estúdio de maquiagem, que antes era improvisado dentro da casa, agora é profissional e melhor para atender os clientes. Apesar de eu ter perdido amigos, a família, hoje mora todo mundo longe, não mora perto como era antes. Mas hoje eu tenho o meu cantinho, o meu lugar. Perdi clientes, mas ganhei ainda mais. Conheci pessoas novas também. Então, para mim, tá ótimo. Nós voltamos a falar sobre o estado de saúde do presidente Lula, que teve que passar por uma cirurgia de emergência durante a madrugada. Pessoas próximas contam que Lula reclamava de uma dor de cabeça há quase uma semana. Lula já havia se queixado de dor de cabeça durante a reunião do Mercosul no Uruguai na semana passada, mas ele achou que fosse uma gripe e não informou os médicos. Por causa do incômodo, Lula chegou a ir embora da cúpula antes da foto final com os presidentes. Só que ontem foi diferente. De acordo com ministros, ele passou o dia sonolento reclamando da dor de cabeça. No fim da tarde, o presidente recebeu os líderes do governo no Congresso e os presidentes da Câmara e do Senado para uma reunião. Porém, o encontro, que prometia ser longo, durou apenas 30 minutos. É que por volta das 6 da tarde, o presidente Lula foi diretamente ao hospital seguindo orientação médica. Mas a bandeira que fica hasteada aqui no Planalto, indicando a presença do presidente no Palácio, só foi retirada depois das 8 da noite. Foi o médico de confiança do presidente, Roberto Calil Filho, que de São Paulo orientou a equipe médica da presidência a levar Lula ao Sírio-Libanês de Brasília para uma ressonância. No exame foi detectado o crescimento do hematoma, que até a véspera do G20 no mês passado estava estabilizado. Segundo interlocutores, Lula já sabia que se o coágulo aumentasse, seria necessário operar. Foi importante esse procedimento para que pudesse estabilizar a situação da saúde do presidente, que ele pudesse, então, voltar à atividade o mais rapidamente possível. Pouco depois das 11h30 da noite, Lula foi levado para o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo em um avião da FAB. Ele chegou caminhando normalmente por volta de 1 da manhã. Coube ao vice-presidente assumir parte da agenda de Lula nesta terça. Geraldo Alckmin recebeu o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, e ministros dos dois governos no Palácio do Itamaraty. O presidente Lula me pediu que transmitisse um afetuoso abraço. O caso repercutiu na imprensa internacional. Manchetes dos principais jornais do mundo destacaram a cirurgia de emergência após a hemorragia e a recuperação de Lula. O ministro da Articulação Política disse hoje que a internação do presidente Lula não vai impedir a votação do pacote de corte de gastos no Congresso. O governo quer acelerar o pagamento de emendas para diminuir a insatisfação dos parlamentares. Caia Messina. O governo se apressou na tentativa de acalmar o mercado. Num tom otimista, o ministro da Articulação Política disse que o pacote fiscal não corre riscos. O fato dele estar hospitalizado não impede de que esse ritmo, esse compromisso das votações, o envolvimento de todo o governo nas votações, dê continuidade para que a gente possa concluir o ano com essas regras do marco fiscal consolidadas, contribuindo para o crescimento econômico do nosso país. Padilha já teve desentendimentos públicos com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ministros apostam nos bastidores que, apesar de ter ordens médicas para descansar, Lula vai seguir acompanhando o assunto. Até porque quem bate o martelo com o comando do Congresso é o presidente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem uma boa relação com o presidente aqui da Câmara e vai atuar como bombeiro. Já a articulação com os líderes partidários e as reclamações, principalmente do Centrão, serão os focos de Alexandre Padilha. A cada dia que passa, o cronograma para a votação das propostas fica mais apertado. O Centrão pressiona pela liberação imediata das emendas parlamentares, dinheiro usado principalmente em obras nos redutos eleitorais dos políticos.
e já diz que precisa de tempo para analisar o pacote de ajuste fiscal. Nós não podemos também votar no escuro sem ter o maior conhecimento de tudo aquilo que foi apresentado pelo governo junto ao Congresso Nacional. A promessa do governo agora é pagar 6,5 bilhões de reais até quinta-feira. Para as emendas PIX, prioridade do Congresso, foi publicada uma portaria para apressar a liberação, mas que na avaliação do presidente da Câmara não facilitou os repasses. Segundo o parlamentar, o governo não tem votos ainda para aprovação. Mesmo com as críticas, Lira afirmou que a Câmara trabalha para a votação. O nosso interesse é votar. Os temas não são fáceis. O nosso interesse é votar. Nós vamos dar sequência a isso. Nós deixamos isso claro, mais uma vez eu repito, com a apreciação quase que imediata das urgências e com o trâmite especialíssimo que será dado à PEC. O governo quer convencer o Congresso de que não está por trás da decisão do Supremo de exigir novas regras de transparência para o pagamento das emendas. O objetivo é aprovar os projetos na Câmara na semana que vem. Uma empresa que administra fundos de formatura é acusada de sumir com o dinheiro de grupos de estudantes do ensino médio e de universidades de Minas e do Rio. O prejuízo total pode chegar a 12 milhões de reais. O dono da Formar Formaturas e Eventos prestou depoimento e entregou o passaporte. A justiça bloqueou as contas da empresa que funciona em Juiz de Fora. Agora, mais um destaque internacional. O julgamento por corrupção do primeiro-ministro de Israel foi retomado hoje com o depoimento dele. Benjamin Netanyahu chegou acompanhado de alguns ministros ao tribunal em Tel Aviv. Ele se disse chocado com as acusações e negou irregularidades. O processo, que se arrasta há quase 10 anos, acusa Netanyahu e a mulher dele de receberem mais de $260 mil em trocas de favores políticos e cobertura favorável da imprensa. Segundo a denúncia, os pagamentos de propina foram por meio de joias e garrafas de champanhe, entre outros artigos. O julgamento começou em maio de 2020, mas foi suspenso pela guerra em Gaza. Netanyahu deverá depor 3 vezes por semana em audiências de até 6 horas por dia. Uma relíquia será leiloada na semana que vem nos Estados Unidos. Uma placa em mármore com os 10 mandamentos escritos em hebraico muito antigo. A tábua de pedra tem aproximadamente 1.500 anos. Existem outras 10 rochas, mas essa é a mais completa. As outras têm apenas parte dos mandamentos. A placa de mármore pesa 52 quilos e tem 60 centímetros de altura. Foi descoberta em 1913 durante escavações na costa sul de Israel, perto dos locais das primeiras sinagogas, mesquitas e igrejas. A previsão é que a rocha seja negociada por 12 milhões de reais. Governadores alertam para o aumento na conta de água se a reforma tributária for aprovada como está. O setor de saneamento diz que a alta pode chegar a 18%. A higiene é prioridade no quiosque da Edilene, mas o uso da água é controlado para poupar o meio ambiente e o bolso. Hoje eu já faço um controle, Eu faço um controle para não sair do meu orçamento tanto. Mesmo assim sai, mas não sai tanto. Embora o acesso à água seja fundamental à saúde, na reforma tributária ela ficou de fora dos itens com benefício fiscal. De acordo com as distribuidoras, uma má notícia para os consumidores. A conta de água pode ficar em média 18% mais cara se a alíquota do novo imposto ficar em 27,5%. Com o aumento aí eu vou ter que repassar com certeza para os clientes, O relatório do primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária foi lido hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O relator Eduardo Braga lembrou que o fornecimento de água está entre os serviços com cashback, devolução do tributo a pessoas de baixa renda. A votação na comissão está marcada para amanhã e no plenário para a semana que vem. Entidades ligadas ao setor de saneamento ainda pressionam para mudar o texto e já contam com o apoio de 6 governadores que assinaram um documento contra o aumento na tributação da água. Nós queremos sensibilizar o Congresso Nacional para que haja um complemento de voto, algum destaque, alguma medida que realmente contemple a equiparação dos serviços de água e esgoto ao serviço de saúde. Afinal de contas, saneamento é saúde.
E além dessa questão de aumento de água aí, preocupante, também tem uma outra preocupação dos governadores, aí é com a dívida com a União. A renegociação dessa dívida foi um dos destaques do Canal Livre, que recebeu o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Nós, governadores dos estados endividados, já falamos, ou o governo federal muda a forma de corrigir essa dívida, ou logo o governo federal vai ter de fazer intervenção nesses estados devido ao caos financeiro. O presidente do Senado, provavelmente poderá ser um candidato em Minas, né? Ele tem cuidado dessa questão da dívida. Tem. Como é que vocês se sou entendem muito sobre... grato ao presidente Rodrigo Pacheco, Mitre. Se Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás afundarem, quem que vai perder? É o Brasil. Nós tivemos a privatização da Sabesp agora aqui em São Paulo, tivemos a privatização lá da Corsã no Rio Grande do Sul. O senhor recentemente encaminhou para a Assembleia o projeto da Copasa e da CEMIG. Por que esse processo tem mais dificuldade, aparentemente, em Minas do que teve, por exemplo, em São Paulo e Rio Grande do Sul? Primeiro, eu quero dizer que nós avançamos muito nas privatizações em Minas Gerais. Sou totalmente favorável. O que nós queremos é uma privatização responsável. Em 2025, conclui, porque tem alguns aliados do senhor que acham difícil, né? Que por ser impopular. Copasa, sim. Codemig, sim. CEMIG talvez leve um pouco mais de tempo. A seguir, incêndio se alastra rapidamente e obriga moradores a fugirem de cidade na Califórnia. Morre aos 99 anos o escritor Dalton Trevisan, que ficou conhecido como o Vampiro de Curitiba. Na entrega do Nobel da Paz, ganhadores pedem que jovens assumam a luta contra as bombas atômicas. Os detalhes daqui a pouquinho aqui no Jornal da Band. Até já. Oi, gente, Sala Digital de volta para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo, destrinchar aí os dados que a gente coleta nessa parceria exclusiva entre a Band e o Google. Pega o seu celular, aponta para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela, você vai direto para a home da Sala Digital. E agora a gente vai falar de esporte, a gente vai falar de Botafogo. Trouxe um convidado muito especial para a conversa, Vinícius Batista aqui comigo. Muito boa noite. Tudo bem, Babi? Boa noite para você, boa noite para todo mundo ligado aqui com a gente. Sem dúvida, um jogaço muito importante entre essas duas equipes, principalmente para o Botafogo, né? Campeão da Libertadores, seu primeiro título da glória eterna, e o Glorioso, que já ganhou a Liberta, agora vai em busca da glória mundial. É isso, pode fazer história mais uma vez. Se a gente fosse levar em consideração o interesse de buscas pelo Pachuca e pelo Botafogo nos respectivos países, coisa que a gente coletou aqui da Sala Digital, ou seja, os dados do México e daqui do Brasil, vou te falar, viu, Batistinha, Botafogo venceria o Pachuca com facilidade no interesse de buscas. Esse primeiro gráfico que a gente está mostrando aí na tela é o agregado anual, né? Então, 2024, grande ano para o Botafogo, de fato, essa ascendência nas buscas. E quando a gente vai para o próximo gráfico, que a gente vai ver semana a semana, a gente vê também essa competição nem um pouco acirrada em que o Botafogo, vencendo a Libertadores, vencendo o Brasileirão, acaba ganhando também nesse interesse de buscas. Agora, Botafogo vem de uma temporada cansada, gloriosa, mas cansada. Pachuca está sem jogar há um mês. Será que isso vai fazer diferença? Eu acho que pode fazer diferença, principalmente com relação ao Pachuca, porque pode chegar sem ritmo de jogo. A equipe mexicana também não foi bem no último campeonato nacional, ficou na penúltima colocação, foi a 16ª de 18 equipes, e isso pode pesar, comparando, é claro, com o atual campeão da Libertadores e também a atual campeão brasileiro. Lembrando, Babi, que o Botafogo fez um esquema de voo para o Catar completamente focado na recuperação, foi viajar num avião do New England Patriots, um time de futebol americano, e o avião com as melhores tecnologias, onde os jogadores já fizeram o trabalho de recuperação, e por isso que eu dou uma vantagenzinha aí, vantagenzinha não, uma vantagem considerável para a equipe do técnico português Arthur Jorge, que não terá o zagueiro Bastos mais uma vez, o lateral Vitinho não viajou para o Catar por conta de uma lesão no joelho, mas mesmo assim o Botafogo favorito para enfrentar o Al-Ahly numa semifinal e quem sabe o Real Madrid na grande decisão. É isso, ia ser bom demais. Eu acho que nessas horas, fuso horário, não importa, é sangue no olho. É sangue no olho. E se depender do elenco do Arthur Jorge, que a gente acompanhou, né, também. Com certeza. Agora vai. Então é isso. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Volte mais vezes. Você fica agora com o Jornal da Band, com muito mais informação. Sala Digital volta no próximo intervalo. Uma ótima noite. Claro. Para tudo. MasterChef é com a gente mesmo. Aqueça os motores,
afivele o cinto e se certifique que o seu lugar está bem confortável. Porque a temporada de corridas do Band Play é completa. Acompanhe todos os treinos, corridas classificatórias em tempo real. E sem pagar nada. Band Play. O melhor da noite é feito por todos os cantos do Brasil. A gente tá junto pra ficar informado, pra se emocionar, pra se divertir. Tem comendo pelas beiradas e, como sempre, uma receita nova com um toque de brasilidade. Eu te levo pra conhecer diferentes lugares desse nosso Brasilzão. Muita cultura brasileira e pro mundo também. E uma cobertura especial de tudo o que acontece pelo país. De segunda a sexta, logo depois do Jornal da Band. O melhor da noite é mesmo a cara do Brasil. O MasterChef, primeiramente, mudou a minha rotina e, consequentemente, mudou o meu olhar sobre a cozinha também. Tcharam! O fato de estar aqui, da gente estar experimentando tantas comidas. Perfeito, profissa mesmo. Estar em contato com outras pessoas, comidas preparadas por outras mãos, de outros lugares. É muito rico. Nova temporada do MasterChef é no Band Play. Domingo, 6 da tarde, o pós-jogo é no apito final. Olha, eu não sei se você sabe, mas se não sabe, vai saber agora. O Band Play tá cheio de pérolas, né, Laís? Isso mesmo, aqueles filmes que levaram muitos prêmios no mundo inteiro estão disponíveis também no Band Play e ainda por cima você não paga nada. E um deles é o Não Estou Lá, uma biografia nada convencional para um ícone. Estamos de volta. O Banco Central se reuniu hoje e também amanhã para tomar a última decisão sobre os juros, com Roberto Campos Neto como presidente. E essa despedida, Juliana Rosa, é com mais alta de juros, né? Boa noite. Pois é, com certeza, Adriana. Boa noite para você, Rodolfo. Boa noite para você. Não existem dúvidas de que os juros vão subir amanhã. A dúvida é quanto vão subir. Hoje, o juro básico, que é referência se você precisa tomar crédito, está em 11,25% ao ano. E as previsões apontam uma alta entre 0,75% e 1 ponto percentual. A forte dose do remédio é apontada como necessária diante do avanço da inflação. Aqui os números de hoje mostram uma aceleração da inflação acumulada nos últimos 12 meses até novembro. Está em 4,87%, acima pelo segundo mês seguido do limite da meta, que é 4,5%. Apesar do alívio aí na nossa conta de luz e das promoções com a Black Friday, os alimentos estão muito caros, principalmente as carnes, como a gente mostrou, e serviços, principalmente comer fora de casa, ficou muito mais caro em novembro. Com a economia muito aquecida e o dólar acima de R$6, depois da decepção com o pacote do governo para conter gastos, o Banco Central vai ter que tomar uma das decisões mais difíceis e com passagem de bastão aí no mês que vem. Difíceis pra gente, né? Os juros vão subir e só não sabemos quanto ainda. Verdade. Amanhã saberemos. Amanhã saberemos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Morreu aos 99 anos o escritor Dalton Trevisan, que ficou conhecido como o Vampiro de Curitiba, título de um dos seus principais livros. Trevisan vivia recluso, não gostava de aparições em público nem de dar entrevistas. Dizia que a obra é mais importante do que a vida do escritor. Ele ganhou prêmios importantes na literatura como Jabuti e Camões. Nos livros, Trevisan retratava as ruas de Curitiba de um jeito popular e sempre recheado de tramas psicológicas. Um incêndio florestal está se espalhando rapidamente na Califórnia, em Malibu. O fogo começou ontem e já atinge uma área de 11 quilômetros quadrados, 11 mil quilômetros quadrados. Moradores receberam ordens para deixar suas casas. Os ventos fortes e o tempo seco contribuem para alastrar as chamas. Para facilitar o mapeamento e também o combate ao fogo, a Califórnia nomeia os incêndios como é feito com furacões. Esse se chama Franklin, uma referência ao local onde começou. Na cerimônia de entrega do Nobel da Paz, sobreviventes de bombas atômicas pediram que os jovens assumam a luta contra as armas nucleares. Esse ano, o prêmio foi para uma organização japonesa que atua há mais de 60 anos pelo fim dessas armas. Os bombardeios americanos em Hiroshima e Nagasaki deixaram mais de 200 mil mortos e forçaram o Japão a se render, encerrando assim a Segunda Guerra Mundial.
A seguir, Botafogo faz primeiro treino no Catar para a estreia no Mundial de Clubes contra time mexicano. Campeão da Fórmula 2, Gabriel Bortoleto testa o carro que vai pilotar na Fórmula 1 no ano que vem. Emoção no ar. Jovens que conheceram o Papai Noel quando eram crianças reencontram o bom velhinho. Daqui a pouquinho aqui no Jornal da Band. Último intervalo do Jornal da Band, a gente está de volta na sala digital para trazer mais assuntos de destaque e interesse de buscas no Brasil e no mundo. E hoje com um levantamento especial, isso porque o Google divulga anualmente, né, o seu Year in Search. É o ano em pesquisas, é um levantamento especial que realmente revela o que mais bombou no Brasil e no mundo durante o ano de 2024, nesse caso, né, em pesquisas no Google. A gente separou aqui para mostrar para vocês acontecimentos, mas durante a semana toda, inclusive no sábado, nos intervalos do Jornal da Band, a gente vai ter uma série especial da Sala Digital para vocês, trazendo esses dados mais destrinchados, né? A gente poder conversar um pouquinho mais sobre o que você aí, e você e todo mundo do Brasil, pesquisou no Google no ano de 2024. Falei dos acontecimentos, a gente nota aqui que desses 5 principais acontecimentos mais buscados, que mais bombaram em 2024 no Brasil, Olimpíadas de Paris aparece em primeiro lugar, né? Olimpíadas que aconteceram ali em julho e agosto desse ano, em Paris, na França, chamou muita atenção de muita gente que correu para o Google sempre atrás de informações. Então, já que eu falei de Olimpíada, a gente vai começar falando de esporte aqui na Sala Digital e vamos começar então com dados dos esportistas mais buscados, os que mais bombaram em 2024 no Brasil. Em primeiro, vocês já estão vendo a foto dela aqui, Rebeca Andrade, né? Rebeca Andrade, nossa grande ídola da ginástica artística, que ganhou 4 medalhas nessa Olimpíada de Paris, ganhou medalha de ouro no solo, depois ganhou medalha de prata no individual geral e também no salto, e ganhou medalha de bronze em equipes na Olimpíada desse ano. 4 das 6 que ela já possui, né? Porque ela já tinha um ouro em Tóquio 2020, que aconteceu em 2021 por causa da pandemia, em salto, e também uma prata no individual geral em Tóquio 2020. Bom, com isso dito aqui, é claro que ela apareceria em primeiro nesse interesse de buscas, ela que foi o grande nome do esporte brasileiro nesse ano, e ano de Olimpíada, né? A gente sabe que no Brasil muita gente pesquisa toda hora de futebol, mas em ano de Olimpíada é bom ver outros atletas aparecendo aqui. Então tem Rebeca Andrade, tem a Simone Biles, que foi a grande rival aí da Rebeca na Olimpíada, a Raíssa Leal, nossa fadinha do skate, né? Também aparecem vários nomes do futebol, não tem como escapar deles. O Memphis Depay, que é o jogador que chegou no Corinthians, foi aí decisivo para o Corinthians permanecer na Série A, inclusive com uma boa campanha até no fim do ano, né? Considerando tudo que passou, enfim. Esses aqui os atletas mais pesquisados que mais bombaram em 2024 no Brasil. E olha, a gente vai dar uma voltinha aqui agora na Sala Digital para poder falar de outro assunto também muito importante, que inclusive foi destacado nesse levantamento do Google. Antes disso, quero fazer um convite para você que está aí acompanhando a gente na Sala Digital, para você baixar o aplicativo Band Play. É com ele que você confere o melhor da Band em jornalismo, em entretenimento, em esporte, a Band de graça e na palma da sua mão, né? Então, para baixar é fácil. Pegou o celular, apontou a câmera para o QR Code que aparece aí na tela, você já consegue baixar facinho o aplicativo Band Play. Olha, já que a gente está falando aqui, já dei um spoiler, eu estou aqui com o MASP atrás de mim, né? O Museu de Arte de São Paulo. Isso porque o MASP foi o segundo museu mais pesquisado, o que mais bombou no Google Maps. Google Maps, que é aquela ferramenta do Google que as pessoas usam ali para direções, né, para conseguir informações de lugares, conseguir se movimentar, melhor dizendo, pela cidade de São Paulo e também por outros lugares no mundo, né? O MASP, o segundo museu mais buscado em 2024, a gente está com a lista aqui, perde só para o Museu Britânico em Londres, no Reino Unido, e nessa lista de top 5 aparece o Museu de Ciência e Indústria em Chicago, nos Estados Unidos, também o Museu Nacional de Antropologia na cidade do México e o Museu Nacional do Prado em Madrid, na Espanha. E se você está acompanhando o Jornal da Band de São Paulo, pode ter dúvidas sobre o MASP ou então planeja vir para São Paulo algum dia, né? Por isso a gente separou na Sala Digital as principais dúvidas dos brasileiros sobre o MASP em 2024. Começando com uma dúvida aqui que é mais para turista. Onde que fica o MASP? Fica na Avenida Paulista, né? Avenida Paulista, um cartão postal da cidade de São Paulo, na altura do número 1578, bem na frente do
Parque Trianon. A gente tem outra pergunta aqui, quem projetou o MASP? Porque muita gente vai atrás da história, né? Foi a Lina Bobardi, uma arquiteta modernista histórica aí, que tem uma história muito importante no Brasil. Ela que é ítalo-brasileira e projetou esse prédio que foi lançado em novembro de 1968. Até então, né, o MASP, que foi criado em 1947, foi aberto pela primeira vez, ficava num prédio no centro. E última curiosidade, como ir para o MASP de graça? Olha, toda terça-feira e na primeira quinta do mês tem MASP de graça. É só você agendar ali seu horário no site e aproveitar. Jornal da Band voltando do intervalo, agradeço muito sua companhia. Amanhã a gente está de volta com mais destaques da Sala Digital. Um abraço e até mais! Olha, informação de agora há pouco, o Senado aprovou a regulamentação da inteligência artificial. Uma grande polêmica, discussão, os limites disso. Aliás, é uma discussão no mundo, né? Então, a aprovação no Senado agora vai para a Câmara dos Deputados e a cobertura completa, o que foi decidido, você acompanha mais tarde aqui na programação da Band, no Jornal da Noite. Futebol, depois de ganhar a Libertadores e o Brasileirão em apenas 8 dias, o Botafogo quer mais. O time fez hoje o único treino antes da estreia na Copa Intercontinental amanhã contra o Pachuca do México. Se passar, o Fogão vai encarar o Al Ahly do Egito e se vencer de novo, a final vai ser contra o Real Madrid. Já pensou? Imagina, esquentando os motores, hein? O brasileiro Gabriel Bortoleto, novo piloto da Sauber, participou dos testes pós-temporada da Fórmula 1. 2 dias depois de conquistar o título da Fórmula 2, Gabriel Bortoleto teve o primeiro contato com o carro de Fórmula 1 da Sauber. O brasileiro de 20 anos, que estreia ano que vem, completou 130 voltas, o equivalente à distância de mais de 2 grandes prêmios. Pela manhã, Gabriel foi o 8º mais rápido entre 20 pilotos. À tarde, andou com mais gasolina no tanque e ficou em 18º entre os 23 que estavam na pista. O também brasileiro Felipe Drugovich, reserva da Aston Martin, terminou em 20º lugar. Charles Leclerc foi o mais rápido do dia com a Ferrari. O espírito natalino está no ar e está aqui no Jornal da Band também. As crianças crescem, mas o encontro emocionante com o Papai Noel não perde a magia nem com o passar do tempo. E lá se vão 15 anos de uma amizade especial. As irmãs Sumaya, de 17 anos, a Yasmin, de 15 e a Ayla, de 11, se encontram todos os anos com o Papai Noel. Os registros marcam não só a passagem do tempo, mas a relação de afeto com o bom velhinho. A mais nova, a Ayla, aparece em 2014, com 1 aninho. Enquanto cresciam, o amor pelo Natal ganhava mais força. Em 2020, o registro do encontro virtual durante a pandemia da Covid. No ano passado, já mais velhas, também fizeram questão da foto. Para mim, continua sendo, né, esse personagem, assim, significativo dessa data hiper mega comemorativa e especial, né, porque Natal é meu feriado favorito. Sempre que eu olho pro Papai Noel, eu sinto uma alegria, assim, bizarra. E ele é muito especial para todas nós. O Enzo, que tem 10 anos, também guarda as lembranças de encontros com o bom velhinho. Essa magia do Natal é muito legal. Eles e outras milhares de crianças tiram foto com o Papai Noel todo ano no mesmo lugar, um shopping aqui em São Paulo. E o melhor é que o bom velhinho, que pega o trenó, sai lá do Polo Norte e vem pra cá, é o mesmo, há 16 anos. É o seu Orlando, conhecido como Landão, que tem 74 anos. Eu sei o que representa para as crianças isso. E eu sei também o que representa para mim. Mesmo quando os pedidos são improváveis e emocionantes. Tem criança que vem e fala, Papai Noel, eu não quero um presente, eu queria que minha mãe saísse do hospital, que ela está internada. Tem coisas que marcam e balançam um pouco o Papai Noel também. Então chegou a hora de atualizar o encontro com ele. Feliz Natal! Obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Jornal da Band. Você fica agora com o melhor da noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.
taxista arrancado de dentro do carro, uma criança arrancada das mãos da babá, um motorista trancado no porta-malas. O que é que está acontecendo nas ruas brasileiras? Por que tantos